Boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Eu Amo Dinheiro, um canal especializado em assuntos financeiros e empreendedorismo. Este é o nosso primeiro vídeo numa sequência de uma trilogia, ou seja, serão 3 vídeos que vão passar e este primeiro vídeo vai falar sobre, efetivamente, a importância de alguns gastos neste final do ano e não só, são gastos que podem nos ajudar a alcançar alguma liberdade financeira e neste vídeo em particular, neste primeiro vídeo vamos falar sobre a importância das viagens, isto é, qual é a importância da viagem. Olha, de certa forma não temos como negar que a viagem no seu sentido literal significa a saída de um lugar para o outro. O que significa isso? Em primeiro lugar, existem algumas oportunidades que a pessoa efetivamente consegue alcançar. Estamos a dizer que a pessoa que viaja, em termos de relacionamento com a sua alavancagem financeira, diríamos que a primeira oportunidade será efetivamente a troca de experiências com as pessoas de um outro lugar, do local onde se esteja a visitar. Isto porque é muito bom que a pessoa se desloca de um lugar para o outro e acaba desenvolvendo aquilo que são as suas habilidades para fazer negócio, para fazer dinheiro e também os soft skills no sentido de implementar no seu ambiente de trabalho. Logo, se tu aí, amigo, minha amiga, tiver valor suficiente, ou se não for caso disso, se estiver preparado ou até não, aquilo que tiver, se houver oportunidade, por favor, eu aconselharia que viajasse, porque seria uma grande oportunidade para aprender efetivamente a desenvolver alguns soft skills. Depois também temos a questão tão muito importante, se não a questão de manter o coração também feliz. Caros amigos, para quem vive nas grandes cidades, sabemos muito bem que o ambiente é de muito stress e quando alguém viaja, quando alguém sai de um espaço para o outro, acaba tendo mesmo uma autossatisfação. Já sabemos muito bem que a felicidade, em algum momento, ela decorre de alguns pressupostos e o fato de pensarmos em viajar já nos traz algum empolgamento. Então, é nessa condição que viajar há de fazer muito bem ao coração. Isso sem dúvida. E também aumenta a felicidade, como tivemos a dizer há bocado, aumenta a felicidade porque sabemos que a felicidade é algo interior, tudo bem, mas a questão da viagem acaba desenvolvendo ainda mais rápido essa nossa condição de felicidade. É claro que a felicidade não é a meta de ninguém, a felicidade é um meio para se alcançar um outro fim maior, mas não restam dúvidas de que as viagens contribuem significativamente para o bem-estar do coração e aumenta efetivamente aqui a nossa saúde do coração. Caros amigos, também não vamos negar que outro aspecto importante é o aumento do idioma, ou seja, se falamos uma língua, se eu falo português, se viajo, por exemplo, se vou para Israel, eu efetivamente vou aprender a falar algumas palavras em hebraico. Aquilo vai fazer muito bem à minha autossatisfação como pessoa, como ser humano. Se saio daqui para os Emirados Árabes Unidos, vou aprender a falar árabe. Se vou para a Arábia Saudita, vou aprender a falar árabe. Se vou para o Irão, vou aprender a falar árabe. Se vou para a Macedônia, vou falar a língua local. Se vou para o reino do Eswatini, também aprendi a falar algumas palavras típicas daquela comunidade. Portanto, não restam dúvidas de que o nosso background em termos de idiomas vai ficar relativamente maior, isto porque entramos em contato com novas línguas essas que efetivamente podem nos ajudar naquilo que dissemos anteriormente, que é a questão dos soft skills, as nossas habilidades sociais. Portanto, é sempre bom, caros amigos, neste final do ano, que desloquem-se, efetivamente façam visitas, podem lá visitar amigos, podem lá, como tal, visitar a terra. Não estamos a dizer que devam necessariamente ir às montanhas, se refugiar nas montanhas, não. Estamos a dizer que o simples fato de deslocar-se do seu habitat normal do dia a dia já é de grande importância. Sem contar também que outro aspecto é da questão de fortalecer o relacionamento. Caros amigos, se o senhor
estão numa relação e é muito boa, estamos a dizer que o fato de viajar, isso acaba aumentando aquilo que é o nível de emotividade em relação à sua companheira. Isto também aplica-se às nossas às mulheres no seu todo. Isto porque quando a mulher viaja, ela volta com uma nova energia para a relação e o homem acaba se beneficiando. O mesmo acontece quando o homem viaja e volta com energia renovada e aquilo vai engrandecer a relação. Portanto, caros amigos, significa isto que das duas uma, se o relacionamento estava ameno, estava normal, assim que é, então significa que a viagem vai potencializar ainda mais este relacionamento. Agora, se o relacionamento estava morno, numa tendência talvez para frio, significa que o fato de um dos cônjuges, um dos amantes ter viajado, tem a capacidade maior para vir energizar a relação, porque sabemos que traz novos ares e o parceiro que ficou e não pôde viajar também acaba recebendo com muita emotividade esta sensação. Agora, claramente que o ideal é que os dois viajem, que ambos viajem, porque os dois ao viajar poderão também ter contato com outras culturas, outros costumes e efetivamente hão de ver que em algum momento a relação deles não era tão má como eles pensavam, ou então havia necessidade de mudarem um e outro aspecto do seu próprio relacionamento, sem contar que ambos potencializam um ao outro quando viajam juntos. Significa isto que um há de ver o outro, significa que o relacionamento em algum momento vai subir de nível para os dois. Se um estava em baixo, significa que há de haver uma tendência para o equilíbrio. Isto, sem dúvidas, potencializa muito o relacionamento. E também nos ajuda, este é um outro aspecto muito importante da questão da viagem. Olha, a viagem, caros amigos, nos ajuda a gerir o pouco que temos. Ajuda-nos a gerir o nosso dinheiro. Isto significa que nós planejamos a nossa viagem, já sabemos de antemão aonde é que vamos, preparamos ali todo o valor necessário, ao menos, se não for o caso, seria o ideal que tivéssemos todo o valor, e também ajuda-nos a fazer programação dos gastos diários. Já sabemos se vamos ficar por 5 dias nesse local, significa que o primeiro dia vamos ter gastos até aqui, segundo dia, idem, até o último dia gastaremos tanto. Claramente sem contar também a questão da compra de algum objeto lá que se possam ser encontrados para fazer uma espécie de lembrança, que sirva como lembrança para a memória de longo prazo. Portanto, a importância da viagem efetivamente nos ajuda a controlar os gastos, que em algum momento até podem ser desnecessários, mas quando aprendemos efetivamente a controlar os gastos, significa que a viagem terá sido uma ferramenta poderosíssima, capaz de nos ajudar a gerir as nossas contas, os nossos gastos. Portanto, nós falamos aqui sobre, como dissemos há bocado, caros amigos, o nosso tema é um e único. São 3 tipos de gastos que nos ajudam a evoluir financeiramente. E nesse único tema está dividido numa trilogia. A primeira trilogia, o primeiro vídeo da trilogia foi esse que nós vimos há bocado, que tem a ver com a importância das viagens. Portanto, não te esqueças de conferir o segundo vídeo e o segundo, depois o terceiro, falamos da trilogia. Portanto, muito obrigado por assistir o vídeo. Por favor, coloca o seu like aqui, também faça comentários. Eu preciso saber qual é o teu feedback e, acima de tudo, inscreva-te no Natal, inscreva-se neste canal, inscreva-te, por favor, inscreva-te, porque vai sair a ganhar. Este canal é seu e chama-se Eu Amo Dinheiro. Então, estás proibido de não colocar o like, estás proibido de não se inscrever, porque só sairás a perder. Portanto, sairemos a ganhar se colocares aqui o teu like e te inscrever, por favor. Muito obrigado e nós voltamos com o próximo vídeo nessa nossa trilogia sobre gastos que nos ajudam a evoluir financeiramente, nos ajudam a ganhar mais dinheiro, porque é aquilo que todos nós precisamos. Muito obrigado e até a próxima.